Fala pessoal, tudo bem? Acabaram de me mandar uma matéria mostrando um pouquinho sobre uma crise de ansiedade que um cantor famoso, o nome dele é Zé Felipe, e ele teve em cima do palco e como isso atrapalhou ele ali naquele momento. E segundo ele, é a segunda vez que ele tinha crise de ansiedade. Eu assisti essa matéria e eu marquei cinco na realidade, principais coisas que eu percebi nessa matéria. Que o primeiro é o julgamento, ele foi ridicularizado nas redes sociais por ter sofrido aquela crise de ansiedade, não ter tido um desempenho tão legal assim durante o show dele. Ele falou sobre medo de ter crises de ansiedade novamente. Depois mostrou uma influencer que sofria com ansiedade e depois se tornou uma depressão. Ela falou sobre os pensamentos horríveis que ela teve durante um trabalho que ela fez. E no final da matéria fala sobre mudanças de hábitos, que é muito importante para uma pessoa que sofre com ansiedade. Eu sempre trago isso aqui no Instagram, esse tópico de mudanças de hábito, porque isso é muito importante para a saúde mental, tanto para depressão, quanto para ansiedade, ou para qualquer outro tipo de problema relacionado à saúde mental. E eu vou começar falando aqui sobre o julgamento, ser ridicularizado. É muito interessante quando esse cantor ele fala sobre ter sido ridicularizado durante o show ali, por estar tendo aquele momento de crise de ansiedade. As pessoas elas se preocuparam mais em julgar o desempenho dele do que entender o que estava acontecendo com ele. Isso é muito comum na vida de pessoas que sofrem com a ansiedade. Na maioria das vezes, a família, os amigos, os companheiros de trabalho, e até algumas vezes o companheiro ou companheira no relacionamento ali acaba achando que aquilo ali é uma frescura, que a pessoa escolhe estar dessa forma, encara aquilo ali, ridiculariza a pessoa que sofre com ansiedade, diminuindo o problema dela. Eu acho que ficou muito legal essa matéria porque evidenciou, através de uma pessoa pública, o quanto que pessoas que sofrem com ansiedade, não são pessoas públicas, elas sofrem sendo diariamente ridicularizadas por passar por esse problema. As pessoas, ao invés de tentar entender, ao invés de tentar acolher essa pessoa, elas se preocupam mais em ridicularizar, em julgar o sofrimento da outra pessoa. E eu achei muito interessante nessa matéria que esse cantor ele evidenciou isso, que ao invés de os blogs tentarem entender, eles já foram logo soltando notícias e ridicularizando o desempenho dele ali durante esse show, sem tentar entender o que essa pessoa estava passando. Uma outra coisa que eu achei muito legal que ele falou foi sobre o medo de ter crises novamente. Ele disse ali que ele teve a primeira crise no avião e depois ele ficou com medo de ter crise novamente. E, se eu não me engano, foi a segunda vez que ele teve aí no palco. E é isso que acontece com pessoas que sofrem com ansiedade. A pessoa, quando ela tem uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, ela fica com tanto medo daquilo voltar a acontecer de novo que ela fica receosa, ela fica apreensiva. E quando ela não sabe uma técnica de respiração para poder acalmar o corpo, quando ela não sabe tirar o foco dos pensamentos ansiosos, é isso que acontece com ela. E normalmente é isso que eu faço nos meus trabalhos, é isso que eu ensino as pessoas, a tirar o foco dos pensamentos ansiosos, aprender a se acalmar diante de uma crise de ansiedade, porque isso é muito importante. Porque quando a pessoa ela entende que ela tem as ferramentas necessárias para poder acalmar a crise de ansiedade, ela não precisa ficar com medo de ter uma outra crise. Quando ela sente, quando ela conversa com as pessoas que estão ali, que fazem parte do ambiente dela, tanto em casa quanto no trabalho, na academia ou qualquer outro tipo de lugar, quando as pessoas entendem o que está acontecendo com essa pessoa, ela se sente acolhida, e aí esse medo de ter crises novamente não se torna um problema. Porque imagina você ir ao shopping com o seu grupo de amigos, ou com a sua namorada ou namorada, e você ficar tendo medo de ter crises de ansiedade, você evita ir ao shopping, você evita fazer as coisas do seu dia a dia, porque você tem medo de ter crise de ansiedade. Eu achei muito legal isso que esse cantor falou, porque depois que ele teve a primeira crise, ele teve medo de ter crises novamente. E uma coisa que é muito comum, quando as pessoas têm crise de ansiedade, elas acham que estão tendo um ataque cardíaco e elas vão procurar um pronto-socorro e ali na hora do pronto atendimento acaba verificando que ela teve uma crise de ansiedade. Isso é bem comum em pessoas que sofrem com ansiedade. E depois, quando a reportagem vai para influencer, comenta que a ansiedade se tornou uma depressão, né? Que ela teve tanto problema ali que ela acabou que a ansiedade dela acabou se tornando uma depressão. E isso acontece, pessoal, isso acontece bastante. Por que isso acontece?
Porque quando a pessoa ela sofre com ansiedade, é igual eu falei aqui, ela tem tanto medo de ter crises novamente que ela deixa de fazer as coisas. Ela deixa de ir a passeios, ir a almoço de família, ir a shows que ela gostaria, deixa muitas vezes até de ter um bom desempenho no ambiente de trabalho, ela acaba se retirando. Um comportamento de uma pessoa ansiosa é luta, fuga ou congelamento. E isso acontece com a pessoa que sofre com ansiedade. Imagina quando você tem isso constantemente na sua vida sem entender o porquê isso está acontecendo. Isso acaba se tornando um problema, fazendo você se sentir mais triste, se sentir mais abatido ou abatida. Isso acaba influenciando a sua vida de uma forma totalmente negativa, podendo até levar à depressão, que foi no caso que aconteceu com essa influenciadora que apareceu nessa reportagem aí da Record. Uma outra coisa também que eu achei muito legal que ela falou foi sobre a questão dos pensamentos horríveis. Ela estava até contando que ela estava ali em um trabalho que ela estava fazendo e ela teve alguns pensamentos horríveis e aí ela acabou desistindo daquele trabalho, foi pro hotel e ficou debaixo do edredom, do cobertor ali, porque ela não queria sair dali. E isso, pessoal, a gente chama de distorções cognitivas, são distorções de pensamentos que são super comum em pessoas que sofrem com ansiedade. O ansioso, ele sempre vê o mundo como um lugar hostil e se enxerga como alguém que não vai conseguir lidar com esse lugar hostil. E no caso dessas pessoas tem o julgamento aí, né? Tem até na matéria comentar um pouquinho sobre os haters. E na vida a gente também tem os haters aí, né? Tem pessoas que nos julgam, tem pessoas que apontam os nossos erros e isso pode acabar fazendo você ficar um pouquinho mais ansioso ou ansiosa. É muito importante aprender a controlar os pensamentos. Aprender primeiro a identificar quais são os principais tipos de pensamentos, que são chamados de distorções cognitivas, que você tem se você é uma pessoa ansiosa, e aprender a identificar e controlar esses pensamentos, sempre encontrando um contraponto. Quando eu falo de pensamentos, o ansioso ele sempre tem um pensamento negativo, e quando eu falo de pensamentos, eu sempre falo que assim, não é encontrar um ponto de vista mais positivo para isso, mas um ponto de vista mais realista, porque a pessoa ansiosa, ela sempre vai para o mais negativo possível. Se ela chega numa festa, alguém olha para ela, ela sempre vai achar que tá vendo algum defeito nela, que ela tá estranha, e ela tende a o quê? Fugir dessa festa. Então, eu achei muito legal essa influência, ela falar sobre os pensamentos horríveis. E, pessoal, o pensamento, ele acaba impactando no seu estado fisiológico, no seu corpo. Quando você tem um pensamento catastrófico, um pensamento mais negativo, você vai ter uma emoção mais negativa e você tende a se comportar de uma forma que não é legal. Quando você tem alguns excessos de pensamentos distorcidos, pensamentos ansiosos, você vai desenvolver alguns sintomas. O seu corpo ele vai entender que você está numa situação de perigo e ele vai desenvolver alguns sintomas, como taquicardia, suor excessivo, tontura, vontade de vomitar, tremedeira. Esses são alguns dos sintomas que a pessoa pode desenvolver. Tem alguns outros, e alguns desenvolvem um e outros desenvolvem outros. Então, quando você aprende a controlar os seus pensamentos, quando você aprende a identificar, ter mais autoconhecimento, você começa a não ser refém desses pensamentos, dessas crises de ansiedade. Você começa a ter mais controle sobre você. E no final da matéria foi muito legal que falou sobre mudanças de hábitos, falando até que exercício físico é o padrão ouro. E realmente, exercício físico é o padrão ouro. Uma noite de sono de qualidade também é muito importante para a pessoa que sofre com ansiedade. A alimentação, no caso dessas pessoas, provavelmente são pessoas que têm uma vida muito corrida, uma vida muito agitada. Até no caso desse cantor, né, do Zé Felipe, provavelmente uma vida muito agitada, porque na matéria fala até que ele e a esposa dele juntos somam 115 milhões de seguidores. E isso com certeza influencia, né? Essa exposição acaba influenciando na vida desse rapaz e acaba impactando negativamente por conta da cobrança, por conta da demanda de trabalho que ele tem, e provavelmente pode ser, né? Eu não estou afirmando aqui, mas pode ser que ele não está se atentando a esses fatores que são tão importantes como o hábito. Então eu achei muito legal essa matéria, eu acho muito legal estar falando um pouquinho mais sobre a ansiedade na TV, porque é uma coisa muito importante das pessoas estarem tendo mais conhecimento sobre esse problema, e aí você consegue entender que as pessoas que são famosas também passam por problemas que nós, meros mortais, também passamos, né? Então, espero que tenha feito sentido para você. Eu estou desenvolvendo um treinamento voltado para a ansiedade, para o controle da ansiedade, que realmente vai falar sobre tudo isso. Aprender a lidar com o julgamento das pessoas, ensinar ferramentas para que a pessoa não tenha mais medo de ter crises de ansiedade, aprender a identificar as distorções de pensamento, e também a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças de hábitos. Tudo que essa matéria trouxe e que foi muito legal. Espero que você tenha gostado. Se você acha que alguém que passa por isso pode se beneficiar desse tipo de conteúdo, compartilha, que eu acho que vai ser bem importante. Qualquer dúvida eu estou à disposição aqui nas minhas redes sociais, tá certo?
Até mais aí, pessoal.